Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, temos dando sequência ao nosso ciclo Visões da História. Temos hoje a conferência do professor Arno Welling sobre a história como sistema em Ortega y Gasset. O professor Arno Welling é o presidente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, tem um currículo, né, também muito extenso e muito rico. Ele foi professor da Universidade, titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor emérito de História do Direito e das Instituições da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq e conselheiro do IFAM. Chefe de departamento e decano da Unirio, pró-reitor e reitor da Universidade Gama Filho. Tem uma extensa produção de livros e artigos nas áreas de teoria da história, historiografia, história do direito das instituições. Os seus principais livros são o Estado Português no Brasil, 1777-1808, e, sobretudo, o que interessa particularmente para a palestra de hoje, a invenção da história, estudos sobre o historicismo, Estado, História e Memória, Varnhagen e a construção do Estado Nacional, e de formigas, aranhas e abelhas, reflexões sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além de outros livros sobre o Brasil colonial. Ele é membro das Academias Nacionais de História Paraguai, Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai, Venezuela e Colômbia, membro do Instituto Histórico Estaduais e da Academia de Ciências de Lisboa. E, como veem, seu trabalho, sua produção e sua atividade profissional se estendem muito além das fronteiras nacionais. Eu queria anotar também que, além dessa vasta produção acadêmica, sobretudo na área, né, de história colonial e de historiografia, o professor Arno Welling vem desenvolvendo um extraordinário trabalho no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no sentido de ir lentamente acabando com uma certa divisão que havia entre, né, o Instituto e a universidade. O professor Arno Welling, no seu trabalho de chamar e convidar professores de universidades para fazerem parte do Instituto, está criando uma comunidade de historiadores baseada num diálogo que antes não existia, ou se existia muito precariamente. Este é um trabalho de um valor excepcional, quer dizer, de natureza institucional. Eu passo, então, a palavra. Aliás, sobre mais uma notinha, o professor Arno já escreveu alguma coisa sobre Ortega, é o que eu conheço, mas provavelmente mais coisas, mas eu sei que ele escreveu quando houve uma reedição das obras completas em 83, ele escreveu uma resenha desta edição. E imagino que provavelmente já tenha escrito outras coisas também, que talvez ainda estejam na gaveta, que hoje nos serão reveladas. Professor Arno, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Murilo. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores, é um prazer retornar à Academia Brasileira de Letras nesses ciclos. E o tema que me foi proposto hoje é a história como sistema em Ortega y Gasset, num ciclo em que outros autores foram contemplados de outros momentos históricos, mas cuja preocupação central é a questão da história e, talvez mais exatamente, a questão da historicidade. Então, a propósito desse meu tema, eu queria colocar duas preliminares. Um primeiro ponto, uma observação sobre o relativo ofuscamento de Ortega y Gasset. Eu creio que esse ponto deve se chamar
a atenção porque algumas razões podem explicar por que Ortega y Gasset, não necessariamente no Brasil, eu estou pensando também no conjunto do pensamento ocidental, euro-norte-americano, a figura de Ortega tem uma difusão e teve uma penetração desproporcional negativamente ao seu significado. Essa é uma opinião pessoal, é claro. Eu arriscaria algumas hipóteses para isso. Em primeiro lugar, uma certa hostilidade mais ou menos generalizada à Espanha em diferentes conjunturas históricas ao longo do século XX, né, e até antes, desde a leyenda negra em relação ao tratamento do indígena americano, que foi já profundamente estudada, exaustivamente trabalhada por Lewis Henck na década de 30, a questão da Inquisição até o franquismo relativamente contemporâneo. Por outro lado, um certo isolamento da língua espanhola. E em relação ao próprio Ortega, porque a sua obra mais conhecida não são as suas reflexões sobre a história, não é a ideia de princípio em Leibniz, que é um livro muito importante, póstumo até, mas é a rebelião das massas, que o coloca em outro enfoque, outro tipo de problemas, como o da massificação, da industrialização, da tecnologia, do conflito massa-elites, como se configurou, já havia sido mais ou menos construído a sua época, a época que ele publica os artigos que levaram à realização do livro, A Rebelião das Massas, por Gustave Le Bon e, entre outros, Vilfredo Pareto. Então, o próprio Ortega, de certa forma, foi prejudicado pelo sucesso, paradoxalmente, da obra mais conhecida. E a segunda preliminar que eu queria colocar era a questão do próprio significado, a própria presença da história nas obras de Ortega. A edição de 1983, que o professor José Murilo referiu, é a edição do centenário de Ortega, é praticamente a edição definitiva, embora ainda haja alguns outros textos menos inéditos, mas um pouco mais rascunhados do que propriamente textos definitivos, mas, em todo caso, realmente essa edição de 83 é uma edição preciosa e por aí se pode ver que a história especificamente, explicitamente, obras de história, sendo essa edição em 12 volumes, são ralas. Né? Há a história como sistema, há um trabalho póstumo também sobre a razão histórica e há um livro um pouco maior sobre Toynbee, sobre a interpretação da história de Toynbee. Agora, implicitamente, se nós fizermos uma leitura transversal nesses 12 volumes da edição de 83, sim, praticamente tudo reflete uma poderosíssima preocupação com a história, com o que ele chamava o sistema da história. Aí não há praticamente exceções. Desde meditações do Quixote, os trabalhos sobre Goethe, sobre Goya, sobre Mirabeau, enfim, tantas outras obras, Espanha Invertebrada, tantas outras obras importantes, sempre há uma preocupação com a história e com a historicidade. Portanto, pode-se perguntar, bem, então, qual é a importância, qual é a relevância da história na obra de Ortega? Eu diria que é total. A história está presente em toda a obra, no sentido de que se possa falar da obra de um autor, da formulação mais essencial do pensamento de um determinado autor. E eu creio que o significado, essa importância em relação à própria história consiste em que Ortega constrói
não apenas mais uma interpretação da história. Ele não faz isso, aliás. O que Ortega faz é atribuir à história uma nova categoria como conhecimento. E eu acho que aí está a grande contribuição de Ortega. Heidegger vão dizer, bom, mas não é original. Não sei se é original ou não estou preocupado com a originalidade nesse momento. Mas Heidegger fez isso contemporaneamente a Ortega. Sartre tentou isso até certo ponto, com muito menos empuxo intelectual, mas certamente a obra de Ortega foi desproporcionalmente avaliada em relação ao peso dessa contribuição. E quando ele fala em história como sistema, o que é que ele está propondo? Qual é o problema que Ortega propõe? O problema do esgotamento do que ele chama as duas inflexões anteriores do pensamento ocidental. O esgotamento da metafísica tradicional, como ela havia sido pensada no pensamento grego, e o esgotamento do idealismo do século XVII e XVIII e dos seus desdobramentos posteriores, já sob a forma de ciência, no século XIX. Então, a geração de Ortega e as gerações imediatamente anterior e posterior, pelo menos 3 gerações, se colocaram esse magno problema do recuo geral da metafísica de um lado e, por outro, da incapacidade, do esgotamento do idealismo filosófico e dos seus desdobramentos, particularmente no cientificismo do século XIX. Esgotado o modelo realista da metafísica tradicional, esgotado o modelo, e estou procurando ver isso na ótica de Ortega, o modelo idealista, conforme ele foi se construindo ao longo dos 3 séculos, XVII, XVIII e XIX, resta a busca por uma nova inflexão. Se a realidade, não falemos em verdade, mas se a realidade não está no ser profundo das coisas, se a realidade não está apenas no sujeito que a constrói dentro de si, aonde está a realidade? A realidade está na nossa vivência histórica. Esse é o problema que Ortega procura equacionar. Se nós estivéssemos dando uma aula de teoria da história ou de metodologia da história, eu diria que é exatamente isso. Quer dizer, o problema que Ortega se coloca é o problema do esgotamento de 2 inflexões que dominaram o pensamento ocidental e que têm os seus avatares, evidentemente, até o século XX, e uma nova questão que se coloca, que é a da história podendo ser, afinal de contas, a chave para a explicação onde fracassaram as explicações metafísicas e as explicações idealistas. Eu só gostaria de lembrar, por uma questão de justiça, que Ortega ou Heidegger não são os únicos, evidentemente, a chamar a atenção para isso no século XX e sequer antes. Para ser absolutamente justo, eu deveria também lembrar que, no século XVIII, nós tivemos pelo menos 2 grandes expressões intelectuais que tiveram essa preocupação em contextos culturais inteiramente diferentes, Vico, na primeira metade do século XVIII, e Herder, na segunda metade do século XVIII, e, pelo menos no século XIX, Nietzsche, mas, como Nietzsche dizia que era um autor póstumo, e Vico e Herder foram autores derrotados nessa perspectiva que se tornou dominante ao longo do final do século XVIII e do século XIX. Agora, se o problema é esse, quer dizer, se o problema vamos verificar até que ponto é na história
que nós podemos encontrar uma resposta que foi em vão procurada na metafísica ou no subjetivismo radical do idealismo, então, se a resposta é a da história, qual é o suporte que Ortega vai buscar? Em primeiro lugar, não me parece que haja nenhuma dúvida que um dos seus pilares é o pensamento de Dilthey, e não só de Dilthey, mas do historismo alemão, quer dizer, do historicismo na sua forma que na historiografia intelectual alemã se costuma chamar de historismo. E aí estamos pensando numa construção intelectual que está preocupada com o espírito, com o Geist, que está preocupada com não ceder ao dictat do cientificismo, não ceder ao dictat desse idealismo filosófico que se transformou aplicado ao chamado cientificismo do século XIX. Então, certamente, esse historicismo, esse historismo de Dilthey e dos neokantianos alemães não se confunde com o historicismo cientificista de um Spencer, de um Marx ou de um Comte. Estamos falando de historicismo, sim, mas de um outro tipo de historicismo profundamente enraizado na cultura. Agora, esse ponto que o próprio Ortega chamou bastante atenção como uma premissa de seu pensamento, me parece que pode ser cruzado com algum sucesso com um outro aspecto do pensamento de Ortega, que é o seu interesse pela relatividade de Einstein. Porque num texto seminal e brilhantíssimo de 1923, O Sentido Histórico da Teoria de Einstein, Ortega é o primeiro a chamar a atenção, muito antes de se falar em Círculo de Viena ou outras coisas, é o primeiro a chamar a atenção para o potencial de aplicação à filosofia da ciência e a uma interpretação também do homem das implicações do pensamento einsteiniano. Ele não está fazendo nenhum reducionismo barato da ciência social ou da filosofia, a física, como foi tão comum nas gerações cientificistas do século XIX. Ele está fazendo uma aplicação de categorias e uma adequação de categorias a basicamente categorias epistemológicas, diríamos hoje, de categorias de construção intelectual do pensamento. E como Ortega faz isso? Eu acho que a história como sistema, quer dizer, nem sempre, o texto é muito denso e muito pequeno, e nem sempre, nesses textos em que ele se refere à história explicitamente, por isso eu chamei a atenção naquela premissa, isso fica muito claro. Mas no restante da obra, em vários insights, em várias manifestações, vê-se é realmente necessário fazer um certo peneiramento transversal na obra para se perceber essa aplicação. Mas então vamos cruzar essas duas grandes ordens de influências ou de premissas, a de Dilthey e do historismo alemão e a da filosofia da ciência, como ele via a partir da sua própria interpretação do pensamento einsteiniano. No caso de Dilthey e do historismo alemão, ele diz isso, a própria expressão dele, através desse pensamento ele descobriu o mundo histórico, ele descobriu o mundo da cultura e a sua radical irredutibilidade ao mundo da ciência física. Talvez dito hoje, 30, 40 anos depois das crises pós-modernistas, etc., isso não tenha tanto peso assim, mas em meados do século XX e na primeira metade do século XX, quando isso foi escrito, certamente isso era um pensamento que rompia com as tendências dominantes no pensamento ocidental. Então, o que é que se busca, quer dizer, como é que ele instrumentaliza, operacionaliza essa
perspectiva de levantamento do mundo histórico, do mundo cultural. Ele trabalha basicamente com 3 categorias. O mundo dos valores, o mundo, a referência dos atos teleológicos e dos conjuntos culturais. Afinal, nada muito diferente do que o Weber já havia feito em matéria de metodologia da sociologia um pouco antes, né? Mas nós estamos falando de uma abordagem hermenêutica, portanto, uma das possíveis abordagens hermenêuticas do fenômeno cultural, em que se procura identificar os valores que motivam o comportamento de indivíduos, grupos, instituições, os atos teleológicos que explicam os interesses, as opções, as escolhas, o sim e o não, e os conjuntos culturais aos quais esses valores e esses atos dão forma, dão expressão. Bem, isso, digamos, a premissa historista, a premissa diltaiana, ou, enfim, que vinha dessa tradição. E a presença do pensamento einsteiniano. Eu acho que há alguns pontos, 3 ou 4 também, assim como são 3 esses que eu assinalei, poderiam também ser outros, mais alguns, mas eu chamaria atenção para alguns pontos do pensamento einsteiniano que ele utiliza, seja explicitamente nesse trabalho sobre o sentido histórico da teoria de Einstein, seja em outros trabalhos. Um primeiro aspecto é o que ele fala explicitamente, a rejeição da ucronia, né? Claro que todos nós, historiadores, podemos ser facilmente acusados de sermos ucrônicos. E muitas vezes nós somos ucrônicos mesmo. Talvez hoje em dia um pouco menos, porque o material teórico é melhor conhecido, a preocupação teórica e metodológica é mais explícita e, portanto, há um refinamento, uma sofisticação intelectual maior. Mas não é preciso ir muito longe se nós olharmos alguns dos grandes manuais de história franceses, por exemplo, que foram os que mais influenciaram aqui as primeiras gerações de formados pela Faculdade Nacional de Filosofia, pela Faculdade de Filosofia da USP e pelos seus respectivos professores catedráticos na época, nós veremos que os grandes manuais, vamos pegar por acaso apenas pensemos na coleção Evolution de l'Humanité ou na coleção Peuple et Civilisation. Eram todos grandes professores da Universidade Francesa, em geral da Universidade de Paris, que escreviam e eram os historiadores de ponta. Mas abramos alguns desses livros. Nós vamos perceber como se constrói frequentemente uma interpretação histórica profundamente ucrônica. E eu estou usando o conceito de ucronia, viu, Zé Murilo? Não porque eu queira, mas porque o Ortega fala, e ele está usando, por sua vez, um conceito, uma palavra inventada, transformada em conceito, por um filósofo menos conhecido do século XIX, Charles Renouvier, escreveu um belo livro, Ucronia, que é, afinal, a utopia no passado, que é a projeção anacrônica das nossas categorias para o passado, para a explicação do passado. Mas eu dizia, peguemos aleatoriamente um grande historiador como Gustavo Glotz, que até hoje tem algumas coisas importantes a nos dizer sobre a cidade grega. Mas Gustavo Glotz diz com toda tranquilidade, quando ele fala do final do V século, início do IV século a.C., em Atenas, bem, a burguesia fez isso, a burguesia fez aquilo, Péricles aliou-se a setores da burguesia, quer dizer, ele está trabalhando com o V século a.C. como se ele estivesse na sua terceira república francesa. Ele está trabalhando com as categorias que estão sendo discutidas naquele momento
pelo Jean Jaurès, enfim, por aqueles que faziam a política francesa daquele momento. E é isso que, contra isso que Ortega se volta a partir de um desdobramento dessa leitura, dessa interpretação muito pessoal que ele dá de Einstein, quase em stato nascente, porque Einstein estava acabando de lançar a segunda teoria da relatividade. Um outro ponto que me parece também muito significativo, e é um subtítulo desse trabalho de Ortega, é quando ele fala no significado para a construção do conhecimento do perspectivismo. Podemos dizer, bom, aparentemente nada de muito novo, afinal, sobre subjetividade, objetividade e intersubjetividade se discute desde o pensamento grego. Tudo bem, mas não no recorte que Einstein dá e não na leitura que ele faz desse recorte e na aplicação que ele dá desse recorte. Por quê? Porque ele não está se referindo à subjetividade do indivíduo, da nação, da classe. Ele está se referindo ao perspectivismo da posição do observador em relação ao objeto. E o que é a posição do observador em relação ao objeto? Não é aquela, ele não cai naquela velha discussão sobre o tradicional sobre o subjetivismo, se o indivíduo tem os seus compromissos de classe, como no marxismo ou em outras correntes, ou afinal as suas próprias determinações psicológicas o conduzem. Não. Ele está falando sobre um perspectivismo objetivista, um perspectivismo em que, definida a posição teórica do observador, a posição em que efetivamente o observador se coloca, seja por um instrumento físico, um microscópio ou um telescópio, seja por um instrumento intelectual, uma teoria, alguns procedimentos metodológicos, um recorte qualquer do mundo empírico. Então, essa questão da posição do observador levou muitíssimo tempo para ser digerida nos arraiais das ciências sociais e mais tempo ainda para chegar na história. E no que é hoje chamada teoria da história, a epistemologia da história. Então, muito antes, portanto, de Kuhn definir uma comunidade científica e como se dá o processo de ruptura de paradigmas, né, isso estava sendo, quer dizer, a possibilidade ensejada por uma teoria tão revolucionária como a de Einstein estava sendo trazida para o campo da explicação do homem, afinal, e da história, nesse texto de 1923. Um outro ponto que me parece muito interessante que ele também explora aí, uma consequência que ele constrói em relação à natureza do próprio conhecimento. Porque, diz ele, nós estamos acostumados, raciocinando a cartesiana ou a newtoniana, em imaginar o conhecimento relativo de uma realidade absoluta. O jogo de palavras é dele, não é meu. Estamos acostumados ao conhecimento relativo de uma realidade absoluta. Por quê? O que é a realidade absoluta? A realidade absoluta é o universo. É aquele universo que, através da princípia matemática, Newton encontrou, afinal, as chaves da regulação, as leis, etc. E nós temos dessa realidade absoluta um conhecimento apenas relativo. Relativo a quê? Ao nível de informação, a nossa capacidade de indagação até esse momento. No momento posterior, eu posso ter um conhecimento mais rico e, portanto, o meu conhecimento relativo A passa para o nível B e assim sucessivamente. Mas a realidade está lá, absoluta e integral, esperando para ser desvelada pelas leis que
eu conseguir descobrir nas diferentes ciências, nos diferentes campos do conhecimento. Muito bem, então Ortega inverte. Não, vamos raciocinar de outra maneira. Se nós estamos fundamentados numa determinada posição de observadores, se essa posição de observadores, por sua vez, está fundamentada em teorias, métodos, procedimentos, eu ia usando a palavra contrastáveis, mas aí eu estaria aplicando Popper, que não é o caso, mas não está muito longe dessa teoria da contrastação de Popper. Isso sem que eles tivessem algum tipo de contato. Mas o que Ortega coloca, então, é simplesmente o seguinte: muito bem, a partir dessa posição do observador, eu posso inverter essa explicação e afirmar que eu tenho o conhecimento absoluto de uma realidade relativa. Por que isso? Porque o conhecimento é absoluto na medida em que, se eu apliquei da maneira correta os meus procedimentos metodológicos, se as minhas hipóteses estão construídas dentro de critérios defensáveis, lógica e empiricamente, se eu tenho boas perguntas sobre o meu objeto, não há por que as respostas não serem absolutas no sentido de serem cabais, no sentido de serem aquelas que, com aquele instrumental, teórico ou ferramental, eu posso levantar naquele momento X da minha investigação. Então, a partir daí, eu me permito projetar, como uma mera hipótese de trabalho, a realidade. Eu não posso fazer, agora é Ortega falando, eu não posso fazer uma afirmação, eu não posso partir da premissa de que a realidade é absoluta a partir de um conhecimento relativo, porque simplesmente quando Newton faz isso, diz Ortega, ele está caindo, e Galileu, eles estão caindo, como é que ele fala a frase? A física moderna dá demonstrações do seu mais agudo provincianismo. Por quê? Porque, a partir da sua perspectiva conhecida, você está fazendo uma afirmação plena sobre o desconhecido. Então, diz Ortega, o conhecimento que é absoluto, porque ele corresponde ao que, no momento X, eu disponho naquele campo. No momento Y seguinte, eu terei um outro conhecimento absoluto e assim sucessivamente. E as imagens que eu me construo da macro-realidade, se eu sentir necessidade de fazer isso, é que são relativas. Eu não posso partir da ideia do conhecimento, da realidade ser um dado absoluto. Não, a realidade é um dado relativo em função de um conhecimento que este sim, porque foi construído com um certo rigor, que nós chamaríamos hoje em dia teórico, metodológico, epistemológico, metodológico, nós alcançamos. Bem, então, eu diria que são essas 6 grandes categorias, 3 derivadas do historismo e 3 derivadas da sua interpretação muito pessoal da teoria de Einstein, que vão ordenar o conjunto da obra de Ortega, que tem realmente a partir dos anos 10 até o início dos anos 20, é um processo em construção acelerada, que depois chega a uma grande coerência intelectual da qual ele não se afasta até morrer, até a década de 50. Então, me parece que são essas 6 categorias que seriam as que melhor explicariam
o que ele chama a história como sistema. Quer dizer, as 3 categorias historistas dos valores, dos atos teleológicos, dos conjuntos históricos ou culturais e as 3 categorias, digamos, epistemológicas, por influência dessa leitura, a rejeição da ucronia, a afirmação do perspectivismo e a constatação do conhecimento absoluto e da realidade relativa. Então, pode-se perguntar agora, bem, então, que sistema? História como sistema. O que é que ele chama de sistema? Não é um sistema cartesiano. Isso, às vezes, provoca uma certa confusão. Esse título não me parece feliz, porque gera uma certa confusão. Pelo contrário, ele é categoricamente anticartesiano, categoricamente anti-newtoniano. E, afinal, o conceito de sistema era um conceito consagrado desde, pelo menos, o início do século, a primeira metade do século XVIII. Mas esse sistema, a história como sistema, enfim, para ele não é um sistema no sentido newtoniano da expressão, um conjunto de elementos articulados com um determinado direcionamento, mas um sistema cultural de crença. E o que é que compõe esse sistema? Crenças, circunstâncias, categorias, todos os conceitos dele, que informam a vida social em que nascemos e atuamos, porque tem vigência, outro conceito dele. Portanto, essa vigência, ela é profundamente histórica. Isso é que é a razão histórica. Essa vigência composta por crenças, circunstâncias, categorias que estão no concreto histórico em permanente ebulição, em permanente dinâmica. Portanto, muito longe da razão física esse sistema. Ele até cita no livro sobre Leibniz, do princípio de continuidade em Leibniz, que a referência, né, que Leibniz faz, por sua vez, a Cristina da Suécia, não me bisonhe, não me basta. É a impotência da razão física, né, que ele assinala para a história, evidentemente, com essa preocupação. Por isso é que, afinal, ele diz aquela frase que todo mundo repete, de que o homem não tem natureza, tem história. É por isso que o homem não pode ser naturalizado. Aquilo que hoje em dia se chama tanto atenção, nós chamamos tanta atenção dos nossos alunos, não vamos naturalizar os conceitos, não vamos naturalizar as categorias, né? A burguesia do século V a.C. não é a burguesia francesa da Terceira República, etc. É isso que ele está, é sobre isso que ele está falando. E esse sistema, usando a categoria dele, sistema como ele usa, é permanentemente dinâmico porque é vital. Já se chamou a sua filosofia de vitalismo também, né? E, portanto, o que é a vida humana dentro dessas categorias de vigência, de crença, de circunstâncias, de vitalidade? A vida humana, diz ele, é um permanente fazer-se. Nada está dado nem predestinado. Quer dizer, portanto, nem aquele ser eleático lá do pensamento grego, da metafísica tradicional, nem, certamente, o determinismo dos séculos XVIII e XIX. O homem é um permanente fazer-se, ou, como ele também diz, é um gerúndio e não um particípio. Esse também é o devir heideggeriano, né? Enfim, esses homens estavam preocupados com, afinal, uma alternativa àquilo que lhes parecia dois grandes esgotamentos, né, de duas grandes tradições do pensamento, né, para muito além apenas, estritamente falando, da filosofia, do pensamento ocidental. Né? Então, diz ele,
a propósito, nessa linha de argumentação, né? O homem é novelista de si mesmo, original ou plagiário. Portanto, nessa concepção, quer dizer, na minha vida individual ou na vida coletiva, né, nós temos uma sucessão de momentos existenciais. Até esse momento eu estava evitando essa palavra. Mas nós temos uma sucessão de momentos existenciais, seja em nível individual, seja em nível grupal, coletivo, institucional, que faz com que essa própria sucessão nos modifique. É o fazer-se a que ele se refere. Porque eu sou no momento 3 assim porque eu tive antes um momento 2. E antes do momento 2 eu tive uma experiência 1. Quer dizer, é esse processo que constitui basicamente a historicidade como Ortega a vê. Portanto, está se falando de uma acumulação de experiência histórica. Aliás, diga-se de passagem, tanto em matéria de ruptura quanto em matéria de continuidade. Não é uma mera sedimentação por continuidade. Ele diz isso numa nota, essa observação que eu estou fazendo, ele faz numa nota eu não sei se é na própria sentido histórico do Einstein ou no tema de no outro artigo do tema de nosso tempo, que é o Ocaso das Revoluções. Mas, enfim, num desses dois textos ele chama a atenção exatamente para que tanto o fenômeno da ruptura quanto o fenômeno da continuidade implicam nessa sedimentação da experiência histórica, o que faz, portanto, a história, né, a historicidade, como nós dizemos hoje, algo inteiramente diverso daquilo que foi construído como explicação numa perspectiva metafísica tradicional ou na perspectiva do idealismo ou do cientificismo, como ele se apresentou no século XIX. E é por isso, exatamente por ser um gerúndio e não um particípio, que o homem, afinal, tem história e não tem natureza. Mas aí pode-se perguntar, pelo menos um historiador perguntaria, eu não sei se um filósofo perguntaria, mas um historiador certamente pode perguntar. E o método? Que método? Certamente, nem o da natureza, nem propriamente o do puro Geist, espírito da tradição alemã do segunda metade do século XVIII e do século XIX. Mas uma interação entre ambas as perspectivas. Ele, na própria História como Sistema, ele faz uma pergunta interessante. Ele, citando de Descartes, né, ele diz, bem, Descartes distingue entre, claro, a res cogitans e a res extensa. Né? E ele, Ortega, pergunta, mas por que essa separação tão radical? Textualmente, que mal há que a mesma res que pensa se estenda e que a que se estende pense. É isso que, basicamente, ele está colocando em termos de método. Quer dizer, não é possível permanecermos apenas em uma antinomia simples que não é tão simples assim, evidentemente, entre um raciocínio puramente analítico e um raciocínio puramente espiritual. Quer dizer, essa hermenêutica, agora isso sou isso que eu estou falando, essa hermenêutica precisa ou pode lucrar com a experiência de uma perspectiva que, em última análise, é racionalista e com outra perspectiva que, em última análise, é do Vico, que o nosso Lucchesi aqui conhece tão bem, a ponto de traduzir, porque Vico é intraduzível. Mas essa me parece uma outra grande solução, uma outra grande tirada
de Ortega nesses poucos trabalhos em que ele fala explicitamente sobre o que ele chama de razão histórica. Então, qual é o método da razão histórica? Já que o método da razão física provou-se muito bem durante mais de 200 anos. A análise histórica é pura ratio, ele diz, recusando, evidentemente, o subjetivismo. Não irracionalista, mas diferente da razão lógica, ou especificamente da razão dialética. Né? Para estudar a vigência, aquela categoria que ele havia definido como substantivamente vital, para estudar a vigência, a vida social e individual, o fazer-se do homem e o uso da sua experiência, é necessário uma nova ratio, que é a razão histórica nesse raciocínio como ele está construindo. Que ele chama, a essa razão histórica, ele chama de Realdialektik, uma contrafação da Realpolitik, que ele viveu também todos aqueles anos. Bem, como encaminhamento, ou com alguma ideia de fechamento, eu diria que, por tudo isso, é uma grande injustiça intelectual, em primeiro lugar, o relativo esquecimento, o relativo olvido de Ortega, né, que é, sem dúvida, um pensador do mesmo top de um Heidegger, sem o aparato universitário e, ao contrário, com muito aparato jornalístico e talvez até também isso prejudicando um pouco a recepção da obra do Ortega. De qualquer modo, Ortega é um dos primeiros, se não o primeiro, a tratar o problema da historicidade meio século antes dos pós-modernos, fora dos padrões do evolucionismo, do positivismo ou do marxismo. A valorizar a importância da invenção dos conceitos em matéria de história, meio século antes de Paul Veyne e dos conceptualistas alemães como Koselleck. A extrapolar para a epistemologia as conclusões da física einsteiniana antes da própria filosofia da ciência. E a afirmar a emergência de uma terceira inflexão filosófica do pensamento ocidental marcada pela historicidade, quer dizer, apontando para a tarefa das sucessivas gerações, daí por diante, de resolver, de encaminhar esse magno problema da historicidade, da errância do homem na história. Muito obrigado. Arno desempenhou excelentemente numa tarefa difícil, porque se viu que o edifício, Ortega também não é muito fácil, porque ele era sobretudo um jornalista e um ativista político, mas era uma pessoa brilhante. Ele frequentemente escrevia muito, escrevia textos em que, como Arno mesmo disse, às vezes a noção de história é preciso passar quase toda a obra dele para ter uma ideia mais precisa do que ele entendia, né, por história. Isso significa que ele não foi tão sistemático como foi, por exemplo, o seu grande competidor, Heidegger, né, que ele se queixava profundamente, dizendo que há uma briga entre os dois, quem que disse primeiro as coisas. Né? Mas aqui entra aquela história que Arno mencionou, a dificuldade, tanto de franceses como de alemães, admitir que haveria filosofia na Espanha. Isso aqui que na Espanha se pensasse, né? Algo que aproveitável. Isto podemos lembrar a própria famosa frase do Ortega, que o Arno não mencionou, mas que é uma das frases mais citadas, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias.
Esse podia ser o lema do existencialismo. Mas quando é que os existencialistas iam admitir que foi um espanhol, né, que escreveu isso em 1941? Então, esta é uma das dificuldades, né, para tratar o Ortega. Ele tinha intuições brilhantes, era um excelente frasista também, quer dizer, não do frasista no sentido de jogo de palavras, mas frases que tinham muita profundidade. E com isso, Arno, né, fez um excelente trabalho em conseguir dar uma unidade a isto. Eu imagino que Ortega não discordaria do que você falou, das interpretações que você fez, mas, de qualquer maneira, tornou Ortega mais interessante, mas, né, recuperou um pouco Ortega e o valor de sua obra para os dias de hoje, por isso lhe agradeço muito. A frase, apenas alguns outros comentários. Essa frase eu falei sobre a primeira, essa eu sou eu, minha circunstância, não é brincadeira essa história da dificuldade de aceitação, né? Por exemplo, isso acontecia também entre a Alemanha e França. Quer dizer, o Weber, para entrar na França, foi uma dificuldade. Quer dizer, ele não foi traduzido na França durante anos e anos e anos, porque ele veio logo depois da derrota da França pelos alemães, né, na Guerra Franco-Prussiana. Então, havia um veto praticamente na França contra a obra de Weber, né, por razões. O tênis também não era lido na França. Pois é. Então, isso não é folclore, isso realmente existia e o nacionalismo afeta isso, o que é uma coisa que o Ortega entenderia perfeitamente, né? De onde você está escrevendo, a partir de onde, que instrumentos você está trabalhando. E isso que hoje os historiadores incorporaram isso, né? Uma das primeiras coisas que se faz, a partir de onde você está falando. Quer dizer, a partir de onde isso é, a partir das suas circunstâncias, a partir de suas teorias, a partir de seus métodos, etc. Isso afeta profundamente o resultado do seu trabalho. Você muda o passado de acordo com os instrumentos que você tem para estudar o passado. Quer dizer, isso está incorporado hoje à nossa prática historiográfica. E ele falou em Einstein, ele podia ter usado o Heisenberg também, né, o princípio da indeterminação de Heisenberg, exatamente, né, o seu conhecimento, tendo os instrumentos que você tem para estudar, né, na física. É que o Ortega não escreveu sobre Heisenberg. Sim, pois é, mas poderia ter usado o Heisenberg também, né, nesse sentido, porque o caso do Heisenberg é ainda mais claro, porque ele diz explicitamente, olha, algo que você não pode estudar, porque os instrumentos para estudar o que nós temos hoje para estudar o o átomo, perturba a atuação do átomo. Então, se ele perturba, ele não permite que a gente estude o átomo. Então, a importância dos instrumentos, no caso, nas ciências humanas, naturalmente, os instrumentos são conceitos, etc. Ortega, então, tinha assim, intuições, muitas delas, eu acho que continuam conosco até hoje, porque nos nossos departamentos, o velho cientificismo do século XIX não sumiu ainda. Nós temos muitos colegas ainda que acreditam que a história é ciência no sentido das ciências naturais. E a ênfase de Ortega aqui, inclusive, na cultura, por exemplo, isso sim, isso foi incorporado e hoje a história cultural hoje se transformou em algo importante, mas ainda há resíduos muito grandes, né, desse cientificismo que o Ortega combateu. Só para citar um outro, ele tinha também alguns conceitos com que ele trabalhava que são muito úteis, tem instrumentos de trabalho muito úteis. Esse de vigência eu não gosto muito, não. E, claro, a própria ideia sistema, você tem toda a razão. Eu, quando peguei pela primeira vez História como Sistema, eu fiquei procurando o sistema e não achava o sistema, qual era exatamente esse sistema, porque é realmente uma palavra infeliz. Mas, entendendo-se o que eu quero dizer, funciona bem. Mas, dentro desta ideia dele, ele tem um outro conceito que ele usa muito, chamado, que é o conceito de gerações, e que foi usado também no Brasil bastante. Isto é, geração aqui significa, não no sentido biológico da palavra, geração tem um sentido cultural. Quer dizer, as gerações se sucedem de acordo com as experiências vitais que elas têm. Vendo hoje as eleições, hoje as celebrações dos 20 anos da morte do Ulisses, por exemplo, eu fiquei pensando, nós estamos vivendo uma substituição de gerações políticas. A geração que foi formada durante o período democrático de 45 a 64
E está entrando uma outra geração. Ela morreu uma outra geração completamente, bastante distinta em termos de valores, porque teve experiências também políticas muito distintas daquela primeira geração democrática, digamos assim. O problema com esse conceito de geração que eu tenho é que ele dividia as gerações em 3 gerações, geral de 15 anos. A primeira ia de 30 aos 40 anos, que era a geração emergente. A segunda era a geração dos 40 aos 60 anos, que era a geração dominante. Agora, o problema, pelo menos para mim, e eu creio que também é um problema para a academia em geral, é que a terceira geração é de 60 anos e mais, que é uma geração declinante. E aí já não tem muito interesse, já não é muito interessante. Ele escreveu isso antes